Fala, investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma carta falada. Eu sou Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos e esse aqui é nosso programa semanal que é destinado aos nossos investidores, ou seja, é um programa que é de investidores, né, para investidores. E a gente disponibiliza aqui no YouTube para todos os investidores aí que agregarem valor, né? Como sempre, eu estou aqui com o meu co-host Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, beleza? Vamos para mais um episódio aí, né? E hoje a gente vai falar de um tema aí que é a bola da vez aí, né? Vamos falar sobre recessão, né? Tá pipocando, né, no noticiário aí, tudo, sempre a gente tá ouvindo aí vídeos no YouTube, podcast, noticiário, jornal, né, Tiagão? Sites de notícias falando do tema. Tá, mas antes de entrar no tema aí, Tiagão, falar aqui pro pessoal que não é inscrito ainda, né, e que acompanha os nossos vídeos, considerar se inscrever no canal, né, e se inscrever, já ativa as notificações para o YouTube te entregar aí os nossos vídeos. Deixa a sua curtida, que a sua curtida é o que faz nosso vídeo ir mais longe aqui dentro do YouTube. E compartilha aí com quem você achar que agrega valor, né? Com os investidores aí do seu ciclo de relacionamento. E é isso. Bom, hoje a gente vai falar aqui de recessão, né, Tiagão? Como você já bem disse. Tentar falar, como sempre, de uma maneira diferenciada, né? Do que a gente vê por aí. A gente não está aqui vendendo curtida, vendendo view, né? A gente está fazendo um programa informativo aqui para os nossos investidores, né? Hoje tem até um caráter mais informativo, mais uma mensagem, né? Do Marcelo Gestor para os seus investidores sobre o momento. A gente não sabe como que vai ser esse vídeo ainda aqui, pessoal. Se vai ser um vídeo só, se vão ser dois, três, dependendo de como a gente desenvolver o assunto aqui, se for ficando pesado. Mas é isso. Então vamos começar aí, Tiagão. Você tem mais alguma mensagem? Eu acho que é isso mesmo, né, Marcelo? A gente tem visto aí nos últimos tempos, né? Não vou falar nem dos últimos dias, mas já há algum tempo as pessoas falando muito sobre essa questão de recessão, né? Mas agora o assunto, vamos dizer assim, subiu de nível, né? Porque a gente vê, né, vários bancos centrais, né, falando sobre essa questão da recessão, né? Até coloquei aqui no Google aqui para dar uma olhada, notícia aqui que está circulando agora que a chefe do FMI diz, né, não pode descartar possível recessão global. Então você vê que é algo que assim não tem mais como dizer que não, né? Uhum. Talvez, óbvio, né? Os governos aí estavam tentando fazer de tudo para que isso não acontecesse, né? Não chegasse nesse nível, porém, né? A gente vê que não tem para onde fugir. E, né, o objetivo, né, como você bem disse, né, Marcelão, é a gente trazer um pouco aqui para o nosso contexto, né, para o nosso dia a dia, e principalmente pensando aí no nosso investidor, acho que seria bacana a gente começar explicando, né, Marcelão, o que que é uma recessão, né? Tecnicamente, o que que caracteriza uma recessão, né? De uma forma mais simples, aqui até para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Tá. É porque tem bastante nomenclatura, né, ô Thiago, que elas podem se confundir, mas elas não são semelhantes, né, iguais. Então, assim, recessão, Thiago, é um período onde há o encolhimento da economia, né? Seja por falta de atividade econômica, né? Ou seja, as famílias começam a consumir menos, comprar menos, né? Ah, seja por, ah, enfim, empresas talvez quebrando, né? Falta de trabalhador, tem bastante motivos que podem causar uma recessão, as recessões da história, né? Tem diversos motivos, né? Hoje a nossa recessão aqui, o Thiago, ela é uma recessão, pessoal, essa recessão que está pintando aí no mercado, né? É uma recessão que o pessoal contextualiza ela em cima de uma baixa atividade econômica, né? E daí, sim, por diversos motivos, tá? A inflação alta é uma delas,
tá? Então, essa inflação alta já faz assim, já diminui o poder aquisitivo das famílias, né? Então a gente até vai chegar mais lá na frente nisso, porque eu vou falar, pô, acho que a gente já está em uma recessão do nosso poder aquisitivo, né? O PIB dos países não encolheu ainda, mas o poder aquisitivo das pessoas, de modo geral, já encolheu, né? Então, mas essa recessão que o pessoal fala, uma recessão assim, uma diminuição da atividade econômica ou do PIB global, tá? É, então a inflação, Thiago, além dela já estar pesando no nosso bolso, né? Ela faz com que os bancos centrais tenham que elevar a taxa de juros, né? Então o pessoal tem visto muito aqui a taxa Selic subindo, né? Quem acaba lendo um pouquinho mais o jornal, a parte de economia ali, ouve falar da taxa de juros lá dos Estados Unidos também, por causa da mesma pressão inflacionária que é global. E essa taxa de juros, ela faz com que tanto as pessoas, né, que têm dinheiro, prefiram por deixar esse dinheiro investido do que guardar ele, do que gastar ele, né? E também eleva, né, o custo de capital das empresas, financeiro das empresas. Então, as empresas que são alavancadas, que têm dívida, essa dívida ela está atrelada ali, boa parte ao DI, por exemplo, ou à própria inflação. Essa dívida ela fica muito cara, né? Essas empresas, então, que já estão vendendo menos por essa diminuição da atividade econômica, elas têm ali, às vezes, até que demitir, né? E que vira um ciclo ali vicioso, né, Tiagão? Então, demissões em massa fazem com que novas empresas vão quebrando por uma diminuição maior ainda da atividade econômica. Então, assim, é isso que é o perigo, tá, desse momento, da gente ter empresa, e o pessoal fala até que são empresas zumbis, né? Que são empresas que já estão com dificuldade de manter a sua necessidade de investimento em capital de giro, que aumenta, o custo de estoque das empresas aumenta, ou seja, a empresa tinha R$ 800 de estoque, agora ela tem que ter 1.000, e daí ela ainda tem que desembolsar mais dinheiro para pagar a dívida dela, e ela está vendendo menos, então... Tentei generalizar um pouco aqui no começo, Tiagão, o que é uma recessão e como isso se forma, tá? Não sei se eu fui muito longe, se eu Não, falei muito rápido. Falo rápido, né? eu acho que. Não, acho que deu para entender, pelo menos essa questão do contexto que a gente tá hoje aqui, né, Marcelo? Porque a gente já por alguns episódios aqui, a gente já tem falado sobre a inflação, né? O impacto que isso tem aí na economia como um todo, né? Mas aqui a gente está, vou usar o mesmo termo que eu usei no início, né? A gente está elevando um pouco o nível porque a gente já está falando aí em níveis não só Brasil, mas no mundo, né? Então, Uhum. antes eu lembro que a gente falava muito da inflação aqui no Brasil, né? Que o brasileiro, vamos dizer assim, convive com isso há muitas décadas aí, né? Com a inflação. Mas no mundo era algo que não era comum de se ouvir, né? O próprio Estados Unidos, né? A gente vê que o pessoal lá tem se assustado bastante, a Europa também, né? A gente vê algumas notícias nesse sentido. Então a gente começa a ver que a inflação tá batendo lá. Aí eu acho que você contextualizou um pouco aí, né? Do porquê que isso está acontecendo. Então, assim, para a gente entender, né, por fim aqui, para a gente entender que a situação ela tá difícil, né, global, né? Não é só o Brasil que está passando por esse momento, Sim. mas o mundo todo vem sofrendo aí com toda essa questão, né? Aumento da taxa de juros, né? Os seus bancos centrais têm feito isso para justamente controlar isso que é a inflação, né? Seria basicamente isso daí, né, Marcelão? Isso aí, Tiagão. Mas assim, daí vale ressaltar o seguinte, né? Daí a minha visão, tá? Como do que os bancos centrais estão fazendo, né? Eles estão todos assim bem assustados, né, com o resultado dessa inflação, porque muita coisa foi inesperada, né, ô Tiagão? O que foi inesperado, né? Então o mundo ele vinha tendo uma mudança aí tentando fazer uma mudança, e eu até ouvi isso usando aí a referência, né, de devida, ouvi do Rui Alves da Quineia, que falou no podcast da Nord, o mundo que vinha
tendo uma mudança, né, na sua matriz energética, uma mudança forçada, né? E isso não é bom para a economia, porque a economia, ô Tiagão, quando é uma mudança forçada, quando é uma regulamentação que vai para o mundo inteiro da matriz energética e a energia, né, tanto os combustíveis como a energia elétrica, eles são o gás natural, eles movem, né, a economia, eles são o motor da economia, né? É, essa mudança de matriz energética, quando ela é forçada de cima para baixo, ela é muito ruim, porque a economia ela é formada de baixo para cima. Então, se hoje a gente tem o petróleo, se hoje a gente tem esses recursos que são utilizados da forma como que eles são, é por uma questão de oferta e demanda, você entendeu? A oferta e demanda constrói o mercado. Então, esse já é um problema que a gente vem, talvez, gestando ele, né, ou gerindo ele há algum tempo, né, Tiagão? Então, ele está é um embrião ali que foi se desenvolvendo, né, e a gente foi fazendo essa mudança de matriz energética, e daí a gente teve tanto daí não vamos se aprofundar mais no assunto pandemia, né, e nos problemas que trouxe, cadeia de suprimento e tal, mas hoje a gente teve a surpresa da guerra também, que a gente não vai entrar de novo, né, nessa questão, mas escancarou ali, quando a água baixa, né, Tiagão, você vê quem tá nadando sem roupa, né? Então, o que aconteceu foi que escancarou os problemas de matriz energética que a gente tem no mundo hoje, tá? Então, tanto por uma falta de atividade econômica, né, quanto talvez por uma falta de energia, tá, Tiago? Então, essa crise, essa recessão ou crise que a gente pode falar, crise normalmente falta alguma coisa, né? Então essa recessão ela pode vir atrelada numa crise energética e se tornar uma recessão maior ainda, né? Ah, daí tem outros problemas aí que o Rui Alves expõe e que eu acho que todo mundo que estuda o mercado energético, né, Thiago, sabe que há uma defasagem muito grande, uma dependência muito grande do petróleo hoje, é, mas que a gente não tem a capacidade, por falta de investimento, né, dessa narrativa que vem se criando há muito tempo aqui globalmente, né, de descontinuar os investimentos, né, em desenvolvimento de novas refinarias, poços de petróleo, extrativismo, a gente não tem, então, hoje um panorama que possa falar assim, não, então a gente consegue sanar esse problema energético, né? Então, a gente está muito atrás disso, as cadeias elas estão se redesenhando, né, Tiago? Então, essa crise energética, a pimentinha no bolo aí que a gente tem, pimentinha aí no nosso molho aí, que a gente tem que ficar alerta, né? E enfim, é mais um problema aí, mas eu estava falando, desculpa, eu fugi um pouco. Eu estava falando do que eu acho dos bancos centrais, tá? Então a gente tem todo esse panorama. Você falou dos bancos centrais, né, Thiago? A gente tem todo esse panorama, mas os bancos centrais têm, em contrapartida, tá? Eu só botei problema aqui. Em contrapartida, os bancos centrais eles acabam tendo bastante ferramentas hoje, Thiago, tanto informações quanto conhecimento de como eles podem usar essas ferramentas, né? Então, igual na pandemia, eles deram injeção de dinheiro na economia para atender os mais necessitados, né? Os mais afetados pela crise. Nessa recessão também, hoje eles têm ferramentas para fazer com que essa recessão ela não seja tão dura, a gente vai ter uma queda na atividade, tá? Fatidicamente ou não, mas que essa queda não seja tão duradoura, né? Ou não tão dura, não tão brusca, e que a gente consiga. E essas ferramentas também, daí eles têm hoje como dar o start de novo na economia, tá? Então, é isso que o pessoal chama de neoliberalismo, né, ô Tiagão? Porque o liberalismo era você deixar a economia se tocar. Só que hoje os bancos centrais eles têm essa chave na mão, que é a taxa de juros e outras ferramentas, né, para fazer com que a economia não não tenha períodos longos de recessão. Tá? Mas assim, daí o maior problema hoje, então, que eu vejo assim, é a questão energética, né, que pode sim
afetar daí todo esse cenário que o Banco Central, que os bancos centrais vêm lidando, ela pode afetar. Acho que é bacana, Marcelão, a gente entrar nessa questão energética aí, porque, cara, para quem está acompanhando mais aí, né, e a gente vê que realmente a própria Europa está penando muito por conta disso, né? Eles acataram aí, né, atender uma agenda mais sustentável, né, há Uhum, alguns anos atrás, e isso criou, né, uma dependência energética, né, de outros países, né, e agora eles estão tendo que religar, né, as usinas lá, carvão. Eu não lembro do número, tá, mas esses tempos aí, foi essa semana ou semana passada, eu vi um gráfico do custo de energia, da energia, né, lá na Alemanha. Cara, é assustador, assim, o aumento que teve. Mas é um negócio aí realmente complicado, né? Então, e pelo que você tá me falando, né? Talvez vale a gente aprofundar um pouquinho nessa questão energética. O custo, né, de energia, isso pode potencializar esse momento de recessão, essa crise, né? Eu não sei qual o termo que a gente pode usar aqui, mas porque assim, eu penso assim, se a gente acha que está vivendo uma recessão com essa questão energética, aí que a gente vai ver a recessão de verdade, né? uhum. Então, mas como que você acha assim, né, que a gente, você acha que o que tem essa questão da taxa de juros, né? Vou melhorar minha pergunta. Essa questão, esse movimento, né, dos bancos centrais de desacelerar um pouco a economia, segurar um pouco ali, né, mesmo sabendo os impactos que isso tem, e depois a gente pode até falar mais sobre isso. Essas medidas de alguma maneira pode ajudar também nessa questão energética, né? Diminuindo, desacelerando um pouco ali todo o trem, né? Aquela locomotiva falou, opa, peraí, acho que a Uhum. gente colocou a carroça na frente dos bois aqui, vamos voltar um pouco, ainda não é o momento. Ou você acha que uma coisa não está ligada com a outra e esse preço vai chegar uma hora ou outra, não vai ter jeito, né? Tiago, eu acho que eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas eu acho que essa questão do preço, né, ele já chegou, né, o Thiago? Ele só vai chegar por mais algum tempo, né? Eu acho que o trabalho dos bancos centrais é fazer com que esse preço ele seja minimizado. A gente já está pagando, você entendeu? De novo, cara, é um ano é, investindo em coisas que não, em produtividade, né? É, o que gera recursos, né? Quando eu falo recursos, não estou falando de dinheiro, pessoal. Estou falando de petróleo, de energia elétrica, de trigo, de soja, né? O que gera recurso é investimento em produtividade, tá? Então, assim, a gente teve um ano aí um ano e meio, talvez, aí onde as empresas perderam muita eficiência nos investimentos, né? A inflação subiu, muita gente pagou até com emprego, né? Então, assim, o poder aquisitivo como um todo já diminuiu. Então, a gente já está pagando, tá, Thiago? O trabalho dos bancos centrais é fazer com que a gente pague menos. E daí, assim, até lembrei do Hélio aqui, que ele fala, pô, não quero julgar o que eles fazem, o que eles não fazem, né? E eu falei, pô, meu trabalho como gestor é julgar um pouco, né? Mas eu acho que como população a gente pode julgar também, né, ô Tiagão, quando a gente sente no bolso. Eu acho, tá, que o Brasil ele sim está antecipado. O Brasil já vem subindo, tá, pessoal, para quem está por fora. O Brasil já vem subindo a taxa de juros antes que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começou esse movimento agora e o Brasil tem a expectativa que está no final do movimento, né? É, Daí tem essa percepção do mercado que talvez esse aumento de taxa de juros dos Estados Unidos faça que nossa taxa tenha que subir mais ainda, tá? Mas eu acho que a interdependência disso é baixa. Uh, mas eu acho que os movimentos foram muito bruscos, cara, aqui no Brasil, por exemplo. Né? A gente foi para 2% e agora foi para 14%. É, e daí eu acho que, até explicando pro pessoal, assim, ô Tiagão, é como dirigir um carro, né?
você é o passageiro de um carro, né? E daí o motorista fala assim, não, relaxa que eu conheço a pista. E pau, e fica fazendo aquelas curvas maluca com o carro, e drift aqui, drift ali. ah, pô, passa num, passa num espaço apertado que parece que vai bater, né? E você, como passageiro, você se sente mal. Então a gente é passageiro disso tudo, né? E eu acho que esse movimento brusco, ele não é tão legal, né, para quem tá no passageiro. Mas, de novo, eu acho que os bancos centrais estão sim conseguindo acertar essa essas taxas, assim, porque a economia é sensível a essas taxas, né? E eles, cara, é neles que a gente tem que confiar. E, infelizmente, a gente tem que confiar neles, mas em outros períodos, felizmente, a gente tem os bancos centrais aí para manter a atividade econômica, né? Então, isso é interessante, Tiagão. Lembrando que uma das prerrogativas dos bancos centrais no mundo inteiro é segurar a inflação e manter a atividade econômica, cara. Então, não é que ele vai subir essa taxa de juros sem precedentes só para segurar a inflação. Não, ele precisa segurar a atividade econômica também. Então, tem um ponto ótimo aí. Daí, assim, a expectativa do mercado e minha é que a gente esteja, assim, no final da curva. Mas é um pouco disso. Até aí, né, trazendo o assunto um pouco mais para a gente aqui, né, Marcelo, porque a Tá. gente às vezes a gente fica falando, Banco Central, americano, europeu, às Não vezes falamos de dinheiro, né? é, parece que isso não tem, não afeta em nada a gente Não aqui, né? conecta, né? Mas bom, antes eu queria até, só para pegar o gancho, né, do que a gente Tá. está falando de, né, de poder, né, aquisitivo, né, o poder, eu, traduzindo aí, a gente pode falar de inflação aí no meio, né, Aham. mas a gente tem visto isso, né, nós brasileiros, nós temos visto isso já há algum tempo, né? Mesmo quando a taxa de juros ela estava baixa, a gente, cara, a gente sabia que eu ia no mercado lá, o carrinho antes era um carrinho, agora é só duas sacolinhas, né? Cada vez o Sempre poder de foi compra assim, vinha né? diminuindo, né? Então, assim, vamos lá, pro brasileiro, né, o médio aí, cara, ele já está sofrendo com isso há muito tempo, né, Marcelo? Até antes de pandemia, antes dessas coisas, já se falava dessa questão de inflação aqui, né? Uhum. Cara, vamos lá, o que que mudou, né? Na verdade, o que mudou foi que acelerou o negócio, ou, não sei, sabe? Assim, eu tô colocando aqui como o brasileiro, o médio mesmo aqui, tá, Marcelão? É o médio e o pessimista ainda, né? Tiagão, é um efeito assim acelerado, né? E que assim, isso é histórico, tá? Então é que a gente tem uma geração, Thiago, isso é interessante ressaltar aqui, tá? Que ou quem já tem uma certa idade esqueceu de como dura a história da economia no mundo, né? Ah, ou a gente tem pessoas muito jovens que viveram períodos aí praticamente pegando China crescendo quantas vezes aí nos últimos 20 anos, né? É, Brasil crescendo, né? O Brasil pegando um ciclo de commodity, né? Forte em prol do Brasil, o Brasil mudando até a parte a parte burocrática. O Brasil é outro país hoje para fazer negócio, né? Então, eu acho que as pessoas podem ficar muito mal acostumadas. Então, sim, pessoal, tem períodos na história que o globo, né, a população global perde poder aquisitivo, perde de fato recursos, né? Então, ah, hoje você vai ver, né? Então, se pessoas são mandadas embora, você vai no restaurante, você vai ser mal atendido, né? Talvez ele não consiga manter a qualidade na comida, porque é uma cozinheira só agora para fazer tudo. Alguma outra coisa bem queimada. Você consegue comprar menos.
E isso, assim, de novo, a gente teve isso aqui na década de 80, nos Estados Unidos ali 60, 80. Se a gente pegar outros períodos na história, a gente já teve. Isso é crise, né? Então, é escassez de algum tipo de recurso, cara. Então, a gente teve uma crise na saúde, que era escassez do quê? De saúde. Né? A saúde contando como se a saúde fosse um recurso, né? Então, Tiagão, no final das contas, a gente já teve a primeira crise que a gente teve no mundo, ela não está assim, documentada historicamente, né? Mas o pessoal, historiadores falam que foi uma crise alimentar, né? Então começou a faltar muita comida, porque a população começou a fugir do nomadismo, né? E começou a, a dominar a cultura, né? Da agropecuária, pecuária, agropecuária. E o que aconteceu, Tiagão? Eles começaram a criar ali rebanhos, né? E só que o pessoal não tinha tanta noção desenvolvida ainda. Então, o que você faz no rebanho? Você vai lá e come o maior animal, né? Pô, vamos pegar esse aqui que já tá grande. Só que muito tempo comendo o maior animal trouxe um excesso não, uma disponibilidade de alimento maior no curto espaço de tempo, que fez a população se desenvolver de uma maneira rápida, crescer, né? Porém, o que aconteceu? Eles criaram um rebanho de genética fraca, tá? Então, assim, a gente teve a primeira crise que a gente teve na humanidade, foi uma crise de alimentos aí. Então, assim, crises como essa vão ter. A gente tem o Banco Central aí, cara, de novo, para tentar minimizar isso, né? Hoje a gente está organizado em estados, e os estados impõem aí seu salário mínimo, tem o assistencialismo. Assim, então é um período difícil para todo mundo, né? Algumas pessoas são mais afetadas que as outras. Mas na nossa economia aqui, ô Tiagão, meio que a gente já está acostumado, né? A gente só vai voltar para um período, talvez. Mas assim, daí podemos entrar em outros 500, que é o que eu acho que vai acontecer, né? Como que eu acho que o Brasil vai sair disso? Porque eu não falei nada disso, né? Uhum. Eu falei só a expectativa e meio que expliquei o panorama do que os bancos centrais estão pensando e estão fazendo, né? Eu não falei meio que assim, o que o Marcelo, então, acha que essa recessão vem, se essa recessão não vem. Antes da gente Uhum. entrar nisso daí, né, Marcelo? Só para Eu deixar o sabia que tinha mais pessoal coisa. com curiosidade. Mas, mas eu acho bacana isso que você estava contando. Essa questão da primeira crise aí foi novidade. Eu gosto de história, aí bem, bem legal. Legal. Mas a gente. é, uma coisa que eu acho que é importante, né? Você falou um negócio que talvez, até já introduzindo o final, tá? Uhum. Cara, que nem você comentou que o Brasil, ele recentemente, né, década de 80, aí a gente viveu um momento complicado, né, na economia com relação à inflação, essas coisas, né? E o mundo, né, vou colocar mais especificamente a economia americana, viveu isso na década de 60, 70, né? Acho que você comentou. Ou seja, né, então a gente está um pouquinho mais recente, está um pouco mais fresco aí na memória vamos dizer assim, essa experiência, né? Você acha que isso pode ser uma vantagem para a gente lidar com essa situação ou não, Marcelo? Tiagão, eu acho que o nosso Banco Central ele foi mais esperto que os dos outros, né? Então, já é um know-how histórico, né? Falando de know-how aí, já é um know-how histórico que a gente tem, saber lidar com essa inflação. Eu acho que as empresas também sabem lidar com essa inflação de uma maneira mais eficiente, principalmente as empresas mais tradicionais aqui do Brasil. Então, lembrando que é um período de rearranjo das cadeias produtivas, né, Tiago? Quando a gente fala de cadeia de suprimento é o quê? A logística, né, do que você produz, e a cadeia produtiva é o quanto você produz, né, o como você produz. Então é um rearranjo hoje onde você produz, né, o que você produz. Então hoje a gente tem a Rússia ali isolada com China, com Índia, e a gente se redesenhando, né? Então o Brasil ele tem
também, daí, indo além, tá, da sua pergunta, o Brasil ele tem uma relação forte ali comercial com a China. O Brasil ele é o grande a grande fazenda do mundo, né? Porque apesar da China produzir muito de tudo, a China ela tem uma população imensa, né, Tiagão? A maior população do mundo. Então, sei lá, 20% do mundo é China, 15, não sei, tô chutando aqui. É, Mas se a gente então for ver, hoje o Brasil ele tem essa capacidade de absorver essa mudança, essa reorganização que existe, que precisa existir no globo, né, nas cadeias globais, na economia real como um todo, né? E assim, daí entrando assim no finalmente aqui, tá, Thiago? Então, assim, a gente tem esse know-how de lidar com a inflação. Eu acho que o nosso Banco Central ele se antecipou até do que os outros bancos. Nossas empresas, a gente tem um pouco de know-how também, as famílias. De novo, por mais que tenha gente jovem aí que eu acho que o maior barulho é desse pessoal, tá, Tiagão? Que é mais jovem, porque o mais velho ele tá acostumado de certa maneira. É, Podemos ser beneficiados aí com esse rearranjo. O que é ser beneficiado com esse rearranjo? Então, o mundo hoje, de volta, parece que é um repeteco, né, cara? Mas a gente volta a falar de infraestrutura. Então, a gente está falando de energia, a gente está falando que a gente precisa, então, produzir mais, né? De infraestrutura, de mais usinas, de usina fotovoltaica, que a gente precisa, então, de área, né, para colocar essas usinas, usinas hidrelétricas, até a parte eólica, que o Brasil nem explora ainda, tá? Muito pouco a parte eólica. Então a gente tem muito para crescer ainda, usar a nossa área, tá? Tanto para produzir alimento, né? Para produzir, usar nossas reservas de petróleo para também produzir esse petróleo que vai ser essencial aí nesse momento, né, Thiago? Mas a gente pode trazer então os investimentos. Então a gente pode entrar, Thiago, por mais que o mundo entre numa recessão, tá? O Brasil está bem posicionado para absorver esse rearranjo, né? Então, a recessão é uma média, né, Thiago? Pode, em algumas crises, né, pode ser geral, né? Mas nessa média podemos ter grandes vencedores, como, por exemplo, a China foi na pandemia agora. Uhum. Então, é um pouco disso, tá? Não tem muita lógica. Se eu tivesse, citando agora o Parreiras da Verde Asset aí, se eu tivesse. São excelentes perguntas, né? Para das quais eu não tenho excelentes respostas, tá, Thiago? Então, são os grandes dilemas aí que a humanidade vai viver, tá? E vai Isso, continuar convivendo, né? isso daí, né, Marcelo, aí trazendo puxando para esse lado aí que eu acho bacana, porque assim, cara, a gente vê, né, toda essa, vamos dizer assim, essas notícias que de alguma maneira aflige um pouco aí, né, o investidor, aflige mais ainda, né, tem um impacto muito forte aí no trabalhador, né, na pessoa que está ali trabalhando, ralando ali todo dia e tal. Mas aí é engraçado, assim, né? Porque pensando para nível Brasil, cara, uma notícia que me chamou a atenção nesses últimos dias foi saiu o dado aí da taxa de emprego, né? E, na verdade, desemprego, e a gente Aham. já está abaixo dos 10%, né? E, ou É seja, né? histórico, né? Exatamente, desde 2015, né? Se eu não estou enganado, mais ou menos, eu acho que o número é esse. Desde 2015 a gente não chegava nesse nível aí abaixo dos 10%. Então, assim, cara, a gente estava aqui, né, mais cedo falando nessa questão, o aumento da taxa de juros versus, né, também essa questão do desemprego, né, a desaceleração. Mas aqui no Brasil a gente está vendo algo, vamos dizer assim, a taxa de juros aumentou, tal, beleza, mas também o desemprego ele tem diminuído, né? Então, poxa, acho que vem complementar isso que você estava falando, que o Brasil ele tá bem posicionado aí, né? Tá, vamos dizer assim, se preparou bem para esse momento aí que a economia no mundo, né? A economia global tá vivendo aí, né, Marcelo?
Tiagão, assim, até um adendo aí, né? Aham, O emprego nos Estados Unidos, ele ainda tá pujante também, tá? entendi. Então, é a expectativa que isso venha a ser afetado no futuro, né? Então, é sim um sinal positivo, não tem como a gente falar que não é, né? Pô, acabei de marcar um gol, cara. Você não tá feliz, né? É tipo isso, né? Aham, Mas é o alerta que fica, Tiagão. É o alerta que fica. O Brasil já viveu um período, né, onde a gente teve, sim, então, esse excesso de investimentos e que a economia é assim, né, o Thiago? Então, se a gente for falar de ciclos, só para finalizar, tá? Eu acho que eu deveria ter começado assim, então eu vou finalizar assim. Se a gente for falar de ciclos, ô Thiago, o que é um ciclo? Ah, vamos supor que estamos começando do zero. Então começou a atividade econômica, começa a trocar com o Thiago começa, daí, puta, daí o pessoal da igreja do Thiago começa a entrar no negócio, e daí a economia vai crescendo, 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 começa a investir, das empresas começam a pegar mais dinheiro no banco, a economia começa a ter uma atividade forte, ah, as empresas continuam se alavancando, novas empresas vão surgindo, a economia cresce, 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 até chegar a um ponto que muita inflação, isso acaba gerando muita inflação, que os bancos centrais juntos vão imprimindo dinheiro, né? Então, e junto com essa impressão de dinheiro, os bancos vão se alavancando, né? E você tem no momento do pico do ciclo ali o quê? O maior investimento, né, que você teve. Só que nesse momento de pico, provavelmente você já está perdendo atividade econômica, diminuindo investimentos, as empresas começam a dar default nas suas dívidas, dinheiro começa a desaparecer do mercado, então é essa parte de baixo do ciclo. E, assim, de novo, é um ciclo, e o papel dos bancos centrais, falando nesse ciclo, né, Tiago? Os papéis dos bancos centrais é fazer com que esse ciclo ele fique cada vez menos brusco, né? Esses ciclos de mercado, que a amplitude deles sejam cada vez menores, né? Então, uh, será que está acontecendo isso? Bom, acho que a gente pode falar, né, Thiago, deixar como a gente disse, a gente não sabe como ia ser, não falamos nem, pô, como que isso afeta, então, os seus investimentos, né? Falamos como afeta o nosso bolso, né? Com o Isso que a vai gente ficar tem que para se o próximo. preocupar. Acho que vai ficar pro próximo, cara. O que você acha? Pô, eu também acho. E eu acho que assim, né, Marcelo, até porque assim, isso como a gente sabia, né, que era um assunto bem complexo, né, Uhum. e a gente estava até conversando antes aqui de dar o rec aí, né, da gravação e tal. A gente tava falando um pouco, sabendo que é um assunto muito complexo e a gente Uhum. está tendo todo o cuidado aqui a não ser muito técnico, né, para as pessoas captarem bem aqui a mensagem, né, o que a gente está querendo passar. Mas aqui, Marcelão, algo que a gente estava até falando antes e eu achei bem legal o que você disse, já que a gente está falando de, sim, estamos aí numa recessão, né, iminente, isso pode até pode piorar ainda mais, né? Mas como que se paga uma recessão? Cara, se paga com poder aquisitivo, ô Tiagão. Então, é o que eu falei. Nesse momento, né, da recessão, que você começa a ter abaixo do ciclo, empresas começam a dar default na sua dívida. Daí um banco quebra. Pessoas que têm dinheiro nesse banco perdem o dinheiro. Daí uma empresa vai lá e dá default na debenture. Daí, sei lá, faz um acordo lá e paga 70%. Daí foi 30 desse pessoal que tinha essa debenture, ou do pessoal que tinha debentures, que tiveram esse default, perdem 30% do seu poder aquisitivo. Então, assim, há um rearranjo, né? Esse excesso de alavancagem, esse excesso de capital, ele é rearranjado com o poder aquisitivo, tá? Mas, de novo, não é de todo mundo, cara. Então, por isso que a gente tem que tentar se posicionar bem aí para entender se a gente vai perder poder aquisitivo, né? Como que a gente minimiza isso, né? Ou se há oportunidades a gente sair vencedor, onde estão essas oportunidades, né, Thiago?
Legal, Marcelão. Eu acho que esse primeiro bate-papo aí Tá rendeu bom, bem, né? cara. Tá Tá bom? Você bom. acha que eu penso assim, se a gente começar a avançar mais, Aham. acho que aí o episódio vai ficar muito longo. Então, Não, vai ficar longo e vai ficar pesado, cara. eu acho Deixar o que, pessoal absorver um pouco. mas eu acho que é importante, né? Até para quem chegou até aqui, né? A gente depois trazer isso para os nossos investimentos, né? Como isso de alguma maneira pode afetar a minha carteira, né? Uhum. Acho que isso é uma boa pauta aí para o próximo bate-papo aí. É isso aí, Tiagão. Ativos, né, que podem sair vencedores aí desse cenário, né? E é isso, cara. Então, ah, esse vídeo aqui vai sair na terça-feira, dia 12, né, Tiagão? Exato. E daí vamos gravar um vídeo aí para a próxima semana, para o dia 19. Mas tratando com bastante seriedade esse assunto aí, que eu acho que é relevante, né? Se o pessoal faz barulho, a gente vai lá e tira o ruído, né? Então, é um pouco do nosso papel aqui. Além de passar a cabeça do gestor, é claro, para os nossos investidores. Beleza, Tiagão? Então é Beleza, isso. Marcelo. Alguma consideração final aí? Não, não, nenhuma. Acho que é mais pedir para o pessoal interagir aí com a gente, né? Ah, legal. Deixar um comentário, dar um like aí, Sim, porque isso daí ajuda bastante aí o nosso trabalho aí. beleza. Então, da minha parte aqui também é te agradecer aí, Tiagão, sempre com os insights aí que são importantes aí, direcionando a conversa aí de uma maneira bem racional. Sem você, não ia estar conseguindo fazer esses conteúdos aí que a gente considera que tem qualidade, né? Então, você tem bastante parte nisso. Para os nossos investidores, de novo, para os nossos ouvintes, né, nossa audiência, interage aí com o conteúdo, que isso faz nossa mensagem chegar mais longe. Deixe suas dúvidas aí na rede e que a gente possa trazer aqui no próximo episódio. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Mais um Carta Falada, episódio número 30 aqui. E até a próxima semana. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.